Glória a Deus. A gente está aqui para lavar a nossa mente com a palavra de Deus. Às vezes eu ouço essa frase lavagem cerebral e a gente sempre pensa de modo pejorativo. Mas se a gente fosse levar para o que a palavra diz, nós deveríamos realmente fazer isso. Lavar a nossa mente constantemente com a palavra de Deus. E quanto mais a gente lava a nossa mente com a palavra dele, mais os nossos pensamentos vão se purificando. Mais a gente vai entendendo qual é o projeto, o processo, o chamado de Deus para nós. Por quê? Porque a gente pega a nossa mente, coloca ela na Bíblia e vai tirando todas as impurezas e colocando outras coisas boas. Amém? Segura ela aí, vamos declarar. Esta é a minha Bíblia. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro com fé que ela é o meu manual de vida. Pela graça de Deus e devido à obra perfeita realizada na cruz do Calvário, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu estou onde ela diz que eu estou, e eu faço o que ela diz que eu posso fazer. Pai, hoje eu serei ensinado pela Tua Palavra, que é o fundamento para a minha vida, que ilumina os meus passos, que dá direção aos meus caminhos, que é uma semente viva e eficaz, que é eterna, incorruptível, indestrutível e transformadora. Eu corajosamente confesso, meus olhos estão atentos, meus ouvidos estão abertos, minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber as Tuas instruções e nunca mais serei o mesmo. Amém? Toda vez que nós nos expomos ao conceito de Deus, isso tende a gerar um novo logos para nós, uma nova lógica para nós. E esse é o meu projeto. É que nós entendamos o logos de Deus e abandonemos o nosso logos. Porque a palavra logos aponta para isso, aponta para ideia, aponta para conceito, aponta para projeto. Então eu e você temos sonhos, temos projetos, temos conceitos, porém a Bíblia diz no livro de Provérbios que o coração do homem pode fazer planos, ou seja, o coração do homem pode ter os seus logos, as suas lógicas, mas a resposta, o futuro, o projeto que vai prevalecer é o do Senhor. É a lógica dele, é o projeto dele, é o plano dele, é o conceito dele. O que nós temos que fazer é não atrapalhar. Amém? A gente tira a nossa lógica e deixa a lógica dele funcionar, porque ele pensa muito melhor do que nós, ele age muito acima de nós, o caminho dele é muito melhor e muito maior do que o nosso. Amém? Se nós colocarmos isso no nosso coração, a gente vai começar a abandonar algumas coisas que a gente achava que era tão importante para nós. A gente comentando sobre essa questão aqui da identidade, eu falei com vocês que a gente não é o carro que a gente usa, a gente não é a roupa que a gente veste, nós não somos a casa que a gente mora. Né? Às vezes a gente pega isso e transforma isso numa identidade. As pessoas podem até te rotular pelo teu carro, pela tua roupa, pela tua casa, mas pelo bairro onde você mora, mas você tem que saber que você é muito mais do que isso. Essa semana eu estava lendo um livro e eu ouvi e tinha uma frase que eu achei muito bacana. Ele falava que era um livro ou era uma mensagem? Não me lembro agora, depois eu acho que no meio da semana eu devo relembrar isso. Eu não anotei, mas isso ficou no meu coração. Que você não tem como saber se uma pessoa é humilde até que ela tenha muito. Porque quando ela não tem nada, ela é, entre aspas, obrigada a ser humilde. Agora, quando ela tem muito, é que vai ser provado se o coração dela continua limpo, continua puro, apesar das coisas, entende? Então você vai ver pessoas que, às vezes, eu comentei isso com a Lene, e ela falou isso, tem pobre que é orgulhoso. Então você vai ver que não está associado às coisas externas, está associado a algo interno, a algo do nosso coração, a algo do nosso interior. Então nós precisamos entender que a nossa natureza precisa ser uma natureza humilde. E aí, se eu tenho um carro novo, um carro zero, um carro importado, lindo, se eu não tenho, eu continuo sendo humilde, entende? A minha vida não está associada ao exterior, está associada ao interior, porque eu sou um espírito, possuo uma alma e
Habito num corpo. Vamos lá, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. A gente estudando sobre essa questão da identidade da igreja, eu já falei para vocês algumas vezes que um povo sem identidade é isso aí, uma presa fácil para a escravidão. Então, estudando sobre isso, a gente foi entender que no projeto original de Deus, o homem foi feito um espírito e foi soprado dentro de um corpo, ok? Então, você é um espírito, você é um ser espiritual. Nunca esqueça disso, porque a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, vai apontar para isso, vai te despertar para essa vida espiritual. E talvez, eu não sei como colocar isso, mas a gente é uma integralidade, ok? Nós somos um todo. Porém, a parte mais importante do ser humano, se a gente fosse colocar numa ordem de prioridade, seria o espírito. Por quê? Se o teu corpo comanda, você vai ficar na cama o dia inteiro, porque o teu corpo é inerte, ele está preparado para morrer. Entende? Ele é um barro sem nada. Se o teu corpo mandar, seria isso. Mas existe uma outra possibilidade, que é a possibilidade de ser mandado pela alma. E a sua alma é onde estão as suas emoções, onde está o seu intelecto. E isso vai te conduzir a experimentar coisas, a desejar coisas. E aí o seu corpo se movimentando pela alma sem a influência do Espírito, sem a influência de Deus, ela vai te levar ao que a gente chama de carne. O conceito de carne na Bíblia é isso, é uma associação do seu corpo, da sua mente, da sua alma, com o conceito do mundo. Então você vai ver muitas pessoas que estão dentro da igreja vivendo na carne. Amém? Então o fato de eu estar vindo para a igreja, estar vindo em todos os cultos, canto louvores, canto as musiquinhas porque eu acho bacana, isso não faz de mim um cristão que anda no Espírito, que vive no Espírito. Amém? Então a gente pode ter muitos cristãos que são almáticos, pessoas que vivem movidas pelos sentimentos, movidas pelas emoções, movidas pelo intelecto de Freud, de Nietzsche, ou sei lá, de qualquer outro pensador, e aí a gente se move baseado nisso. Mas a palavra de Deus nos convida a andar no Espírito e não satisfazer o quê? As concupiscências da carne. Por quê? As obras da carne são conhecidas e vão te levar para a prostituição, para o adultério, para a fornicação e N situações. Agora, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, amém? E contra essas coisas a Bíblia vai dizer que não há lei. Então Deus nos chama para ter essa vida. João 10:10, como a gente já disse, ele vai falar lá que Jesus vem, ele é o bom pastor e ele vem para dar vida, e vida em abundância. Eu falei para vocês que essa palavra vida aí é a palavra Zoe. E essa palavra Zoe não é vida no sentido bios, é uma vida no sentido de como Deus a tem. É uma vida espiritual, é uma vida integral, é uma vida completa. E eu apontei para vocês o livro de Gênesis 1, versículo 26 e 27. Vamos ler de novo aí só para poder fixar. Também disse Deus, posso? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vou ler o 28. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundo, multiplicai e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja. Amém? Então Deus criou o homem. Deus criou o homem. Eu falei para vocês que a palavra homem aí não aponta para masculino ou feminino. É uma espécie chamada homem. É uma espécie chamada ser humano. A gente já conversou sobre isso, por isso que eu estou falando bem rápido, tá ok? Então é uma espécie chamada homem. E aí você vai ver no próprio texto que ele vai dizer assim, ó, homem e mulher os criou. Ok? Então Deus fez uma espécie chamada homem, um ser espiritual chamado homem. Esse é o nome do ser espiritual,
ok? Adão. Então é o ser espiritual chamado homem. E aí Deus fez isso ele em 2 modelos, macho e fêmea. E a segunda coisa que a gente viu aí que o homem foi tanto feito como criado. A gente viu lá a palavra bará, o bara, que é criar do nada, e a palavra asa, que é formar de algo que já foi criado ou feito, né? E uma outra coisa que a gente viu aí foi a palavra aba, que a gente foi até no livro de Marcos 14:36, Romanos 8:15, Gálatas 4:6. E essa palavra aba é a palavra pai. Ok? Então Jesus vai lá na oração, lá no Getsemane, ele fala: Aba, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a sua vontade e não a minha. E a palavra Aba, uma das possíveis traduções para ela é fonte. Então eu e você somos filhos de Deus, porque nós viemos da fonte chamada Deus. E essa fonte, Deus nos produziu, nos soprou dentro dessa estrutura de carne, dessa estrutura bios. E nós somos um ser espiritual vindo dessa fonte. Eu expliquei para vocês, usei aqui o exemplo da água, né? Se eu coloco a água no recipiente menor e no recipiente maior, não deixa de ser água, é a mesma água que está no recipiente maior, é a água que está no recipiente menor. Por isso nós fomos chamados para uma terceira coisa, que é ser como Deus e funcionar como Deus. E foi uma das últimas aulas que a gente teve. Ser como Deus e funcionar como Deus. Eu falei que a palavra imagem é a palavra tsalem, que significa funcionar como, e a palavra semelhança é a palavra demut, que é ser como, ok? Funcionar como e ser como. Então você foi chamado para ser como Deus e funcionar como Deus. Eu estava dando uma olhada esses dias em casa, procurando alguma coisa que eu pudesse exemplificar isso aqui para vocês. E estava até agora, antes de vir para cá, dando uma olhada nos videozinhos lá. A gente precisa entender que essa questão da identidade, do nosso modelo, e eu comecei a observar isso, que você pega, por exemplo, um celular ou um carro, né, qualquer produto que você possa ter aí produzido em alta escala, ok? Então, a gente pega esse produto, quer dizer, a gente não, né? Até agora eu não fiz produto nenhum, mas a não ser minhas músicas. Ah, não, um bom exemplo, o CD. O CD é um bom exemplo, né? Ele tem todo um processo de construção. O que acontece, gente? Eu pesquisei assim, quanto seria para fazer um livro. E eu já tinha tido a experiência do CD, mas assim, ainda me surpreende. O quanto é tão mais caro fazer um primeiro produto. Fazer aquela boneca, fazer aquela matriz. Isso é o que é caro, ok? O mais caro do CD é o primeiro. Então você chega lá e vai pagar a produção, vai pagar os músicos e ele vai fazer um molde, uma matriz. E aquela matriz é mais cara do que todas as outras. Por quê? O primeiro é o que dá mais trabalho. Então, o que vai acontecer? A pessoa pega ali aquela matriz e agora, com uma matriz pronta, ele vai reproduzir imagem dessa matriz, ok? Com uma matriz pronta, ele vai produzir a semelhança dessa matriz. Então, você pega um carro, tem um carro pronto, ele está lá, ele tem a capacidade ou o potencial de correr lá, sei lá, 200 km por hora, um exemplo. 200 km por hora. Então, esse carro foi projetado, foi estudado, foi testado numa pista, ele tem capacidade, ele tem potencial de correr, de chegar a 200 km por hora. Porém, quando você pega esse carro e coloca ele na pista, a nossa pista deixa a gente correr a 200 km por hora? Não. Amém? Você vai ver as placas na estrada, tá lá 50, 60, 80, e para cada estrada, para cada local que você está, ele vai te permitir uma certa velocidade. Então, seu carro pode ser um supersônico, um super carro que anda lá 300, 400 km por hora, mas se naquela pista está dizendo 50 km, você vai ter que andar lá na primeira, na segunda, no sapatinho, porque o teu carro querendo ir, mas
ele foi feito para funcionar bem, porém a cultura vai limitando, o sistema vai limitando, e eu acredito que nós, vamos colocar assim, nós como motorista de um carro, a gente tem os nossos medos. Às vezes a pista está lá livre, mas tu sabe que tem um radar. Isso gera temor no teu coração, e isso vai te fazer paralisar e vai te fazer andar menos. Um outro medo que pode surgir é o medo de acidente. E aí a pista está lá, tem muitos carros, mas de repente é um lugar silvestre, é um lugar que possa passar um animal lá no meio da pista. Então você tem todo aquele potencial, mas você não vai andar com tudo aquilo, por quê? Por causa do medo do acidente, ok? Então muitos fatores podem limitar o funcionamento do homem. Muitos fatores podem limitar tudo aquilo que Deus criou. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Fala comigo assim, ó. Tudo que Deus criou tem um potencial. E Ele sabe qual é. Ok? Tudo que Deus criou vai ter lá o seu potencial. E só Deus vai saber qual é. Eu li uma frase aqui do Miles Monroe, ele diz o seguinte: o potencial é determinado pelos pedidos do fabricante. Você pode alcançar isso ou não, por medo ou pela cultura, mas o que Deus pede de você é o que Ele já colocou em você, entende? Deus nunca vai te pedir algo que Ele não te capacitou, que Ele não colocou dentro de você. Então, às vezes você tem um sonho, você imagina coisas, e quando você percebe que isso está no teu espírito, eu quero te dizer que é possível que aconteça, porque Deus nunca colocaria algo no teu coração, algo do Espírito em você, um sonho, um projeto, se não fosse possível de acontecer. Aí você vai e olha para as placas, 50 quilômetros. Aí você olha, animais na pista. Amém? E isso vai o quê? Te limitando. Porém, eu quero te dizer que quando a pista estiver livre, você não tiver placa nenhuma. E, gente, aqui vem uma coisa sensacional que vale a pena a gente pensar. Você sabe que tem uma música que a gente canta aqui, o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu, né? E eu pensando sobre isso esses dias, eu fiquei imaginando que o quanto é difícil para a gente que vive debaixo das nuvens, imaginar que tem um sol brilhando mesmo que aqui esteja escuro, né? Porque a gente pensa daqui para lá, eu estou olhando, está escuro, não tem sol. E a gente fala que o sol foi embora, que o sol se pôs, que o sol se escondeu, né? Agora é o nascer do sol, como se o sol estivesse nascendo, mas ele não está nascendo, ele está lá brilhando esse tempo todo. Então existe uma dimensão, existe um lugar onde não tem essas placas de trânsito. E se eu e você pudermos viajar espiritualmente, pensar espiritualmente nesse lugar, você vai perceber que a sua vida vai se tomando muito mais velocidade. E eu gosto muito de pensar nas coisas espirituais desse jeito, como uma dimensão diferente, onde não existe limite para você. O teu limite é Deus. E ele te projetou para isso, ele projetou o ser humano para produzir saúde, ele projetou o ser humano para produzir alegria, ele projetou o ser humano para ser bem-sucedido. Esse foi o projeto e o conceito de Deus. E aí ele fez um homem baseado num modelo que para mim é o melhor modelo que pode existir, chamado Jesus. Ok? Esse foi o molde para qual Deus olhou para construir, para fazer o homem, e ele fez em larga escala. Amém? Agora, Jesus vai dizer assim, ó: vocês que acreditarem em mim, vocês que viverem, que se aliançarem nesse projeto, vão fazer as coisas que eu faço e obras maiores farão. Imagina! Você lê a Bíblia e vê a história de Jesus, as coisas que ele fez, e ouvir dele falar assim, ó: se você acreditar, você vai fazer as coisas que eu faço e vai fazer coisas maiores do que as coisas que eu faço. Nós estamos bem limitados ou não? A cultura tem nos limitado. Os nossos conceitos ou preconceitos têm nos limitado.
Então, tudo aquilo que Deus exige de você, Ele já construiu dentro de você. Tudo aquilo que Deus exige de você, Ele já construiu dentro de você. Vou falar de novo. Tudo aquilo que Deus exige de você, Ele já construiu dentro de você. Ok? Pega um pássaro. O pássaro voa, ok? Agora, quem já viu uma escola de voo para pássaros? Eu nunca vi. E se, assim, nem no Discovery Channel, nem em lugar nenhum. A gente tem lá aquela explicação da águia, né? Que ela vai empurrando o bebê para fora do ninho, mas não tem, ó, você vai levantar essa asa, vai levantar essa, vai bater, não tem isso. Por quê? Tudo aquilo que Deus exige do pássaro, Ele já colocou dentro dele. Então o voo faz parte dele. Um peixe, vamos lá, para a aula de natação, toda segunda-feira. Tu acha que é assim? Só no Procurando Nemo, né? que tem lá as excursãozinhas lá que eles vão para aprender lá Entende? O instinto deles empurra eles para nadar. Eles nascem e já começam a bater ali as suas barbatanas. Por quê? Tudo que Deus exige dele, Deus colocou dentro dele. Você pega uma floresta, você pega uma árvore, por exemplo. Uma árvore, ela tem lá aquele processo, fotossíntese que chama. Então vai ter toda aquela transformação de ar. E, gente, eu quero que você entenda que... e a gente já comentou sobre isso aqui, que essas coisas, fazer as coisas que Deus te chamou para fazer, não te mata. Fazer as coisas que Deus te chamou para fazer te dá vida. Um pássaro, ele ganha vida voando. Se um peixe ganha vida nadando, quanto mais ele nada, aquele processo vai gerando vida no coração dele, vai gerando vida nele. Isso é algo que tem que estar no nosso coração, porque aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que Deus exige de mim, vai gerar vida no meu coração. Amém? E quando essa vida começa a ser gerada em nós, nós vamos produzindo cada vez mais, Então, o projeto de Deus é sempre mais importante que o meu projeto, o propósito de Deus é sempre mais poderoso do que o meu projeto, meu plano. O projeto de Deus vai sempre preceder o meu plano. Isso tem que ser algo que tem que estar no nosso coração, se nós queremos romper com tudo que possa estar gerando dificuldade na nossa vida, ok? A outra palavra que eu queria ver com vocês, e aí aqui a gente começa a nossa matéria de hoje, é a palavra radar. R-A-D-H-A-H. Depois eu coloco, quer dizer, hoje não, né? Mas no outro dia a gente vai ver ela no slide ali. R-A-D-H-A-H. Essa palavra é a palavra aí para domínio. Então Deus fez o homem para ter domínio. Você está com a sua Bíblia aberta ainda em Gênesis aí? Então ele disse que esse homem teria domínio. Esse homem teria capacidade para dominar. Ok? Todo mundo achou aí a palavra? Amém? Todo mundo está dominando ou tem alguma diferente? Oi? Gênesis 1, 26. Já está no 26, aí já tem uma. E depois no 28 ela aparece novamente. (26) 26 está escrito dominar. O que está na sua palavra aí? Domine? Todo mundo domine? Beleza. Essa palavra domine é essa palavra que eu falei para você aí. E essa palavra aponta para governo. Essa palavra aponta para poder soberano. Essa palavra aponta para ter autoridade. Então perceba o que Deus está falando. Olha, eu fiz um homem, um ser chamado homem. Eu fiz esse ser chamado homem à minha imagem e à minha semelhança. Ou seja, eu fiz esse ser chamado homem para ser como eu e funcionar como eu. E esse ser chamado homem vai reinar sobre a terra.
vai ter domínio sobre a terra, vai ter autoridade sobre a terra. Esse lugar chamado Éden, eu vou colocar esse homem, e esse homem vai dominar sobre esse lugar. Gente, às vezes é difícil para a gente entender que ao homem foi dado o domínio da terra. Por quê? A gente sempre pensa na perspectiva de que o diabo é o Deus desse século, que o diabo é o Deus dessa terra. Amém? Essa é a nossa perspectiva, porque é o que nós aprendemos e é o que aconteceu depois que o homem pecou. Quando o homem desobedece a Deus, ele duvida do projeto de Deus, ele come daquele fruto que Deus falou que não era para comer, e aqui eu quero abrir um parêntese, que Deus deu todo o jardim para o homem e só limitou uma árvore. Duas. Mas... Não, uma árvore ele limitou porque no meio do jardim tinham duas. Eu sempre tenho que lembrar disso, porque a gente pensa que só tinha uma árvore no meio do jardim, mas não, tinham duas. Uma do conhecimento do bem e do mal e outra árvore da vida. Ok? Então Deus liberou tudo. Fala, tá tudo liberado. Desse jeito, com exceção disso aqui. Ok? Com exceção disso aqui. E às vezes eu fico viajando assim, pensando por que Deus colocou um limite para o homem ali? Para que o homem pudesse exercer livre arbítrio, que o próprio Deus deu. Amém? Como é que você sabe que alguém escolhe ser fiel até que seja tentado a ser infiel? Porque a infidelidade bateu na porta. Amém? E quando a infidelidade bate na porta, eu vou escolher permanecer firme ou ceder. Amém? Quando a injustiça bate na porta, eu vou escolher ser injusto ou me manter justo. Ok? Então Deus colocou ali um ponto para o homem e falou assim, olha, de tudo aqui você pode comer e é tudo teu. Você vai dominar sobre tudo isso. Você vai dar nome para todos os seres. E olha que inteligência. Deus não interferiu nisso. Deus, o nome que Deus desse, que o homem desse ao homem, ao animal, era o nome que ia ficar. Eles só conversavam a respeito. E aí, Adão? Quem foi que você nomeou hoje? Poxa, Senhor, tinha um bicho aí diferente. Eu chamei ele de leão. O que você acha? Sabe? E, gente, é sensacional isso. Imagina, faz essa viagem comigo. Volta ao Éden e imagina um potencial que Deus coloca no homem de governo, de domínio, de autoridade, em um lugar. Você consegue imaginar isso? E a gente vai para o Novo Testamento, abre comigo aí. Romanos, deixa eu conferir aqui. Isso, Romanos 5. Eu quero deixar aqui claro, gente, que a gente conversou isso aqui, eu acho que a semana passada, eu falei para vocês que Jesus, após passar pelo batismo, ele vai ser conduzido para o deserto para ser tentado. E no batismo, você vê ali ouve uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Amém? E quando ele chega no deserto, o que o diabo vai tentar fazer com ele é o quê? Tirar ele dessa posição. Tirar ele da posição de filho amado. E vai falar assim, ó, já que você é filho amado, faz isso. Já que você é um filho amado, faz isso. E ele vai oferecer uma coisa para Jesus. Ele vai falar assim, ó, todo poder eu posso te dar. Tá vendo as nações da terra? Eu posso te dar domínio sobre tudo isso. E o que o diabo estava querendo fazer? Falar para Jesus, olha, você não precisa fazer nada disso aí que você precisa fazer. Me adora e eu vou te conceder isso, cara. Que o homem perdeu lá no Éden, eu te dou aqui agora. Essa era a proposta. Amém? Mas esse era o projeto de Deus? Não. Então, o meu coração pode até fazer plano. Eu posso desejar algumas coisas. Mas o propósito de Deus, o projeto de Deus tem que prevalecer. Ok? Romanos 5. Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um e por um só reinou a morte, muito mais
os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Se pela ofensa de um. O que ele está falando aqui, gente? A ofensa de um. Está apontando para Adão. Pelo erro de um, pela entrega de um, por um ter cedido, entrou a morte. A morte reinou. Então a autoridade mudou de mão. As chaves mudaram de mão. Por causa de um homem. E vamos abrir aqui um comentário aqui. Por que é tão mais fácil para a gente aceitar que o homem se tornou uma natureza pecaminosa por causa da ofensa de um homem, e é tão mais difícil para a gente aceitar a graça e a justiça de Deus para que nós nos tornemos salvos, remidos, justificados? A nossa teologia precisa sofrer alguma mudança. Nós aceitamos com muita facilidade a ideia punitiva e não recebemos com gratidão a graça de Deus, o favor de Deus trazido por Jesus. Amém? A gente vai comentar mais isso um pouco mais para frente, fecha parênteses. Então, por causa de um homem, entrou o pecado, entrou a morte, ok? Agora, por causa de um homem, Jesus Cristo, a vida veio. Para quê, gente? Para você reinar em vida. Para você e eu reinarmos em vida. E quando eu falo de reinar em vida, eu não estou falando de você se assentar num trono e falar assim, agora eu sou o presidente da República. Não é isso, amém? Eu tenho entendido que dentro de cada um de nós tem um Éden, tem um jardim chamado Éden. E você nasceu para reinar dentro de você. Amém? Você não é um espírito, você não é um ser espiritual. Então, esse ser espiritual nasceu para dominar os pensamentos, para dominar os sentimentos, as emoções. Esse ser espiritual nasceu para governar esse Éden que está dentro de você. A Bíblia diz aqui no livro de Romanos mesmo, no capítulo 2, capítulo 12, algumas páginas para frente aí, no versículo 1 ele diz o seguinte, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe a maneira como o apóstolo Paulo fala? Ele fala assim, olha, eu rogo a vocês, irmãos, seres espirituais. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque ele fala assim, eu rogo a vocês, irmãos, que vocês apresentem o corpo de vocês. Né? É isso que ele está falando, olha, eu rogo a vocês, cara, eu imploro a vocês, pegam o corpo de vocês, nós somos seres espirituais. Então, vocês, seres espirituais, vocês têm domínio sobre esse corpo. Então, pega esse corpo de vocês e apresenta como sacrifício vivo. Já tinha parado para pensar desse jeito? Pois é, seres espirituais que nós somos para dominar a nossa alma. Você vai ver Davi falando assim, olha, minha alma, por que você está abatida? Olha, o ser espiritual chamado Davi está falando, minha alma, por que você está inquieta? Amém? Então o seu espírito nasceu para ter domínio sobre isso, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Então quando você vê a sua mente inquieta, a sua mente agitada, ouse dizer, minha alma, fica quieta, fica calma. Por quê? O teu Redentor vive e começa a dar sugestões. Gente, e eu sempre vou dizer para você, pega a palavra de Deus e vai injetando para dentro. Por quê? O seu corpo é Maria, vai com as outras. Se a sua mentalidade, se a tua mente estiver forte com os conceitos do mundo, o seu corpo vai ser conduzido para fazer as coisas do mundo.
Agora, se o seu espírito for mais forte do que tudo isso, ele vai induzir a sua alma a pensar nas coisas do alto. E quando eu e você pensamos nas coisas do alto, o nosso corpo vai vir como sacrifício. Amém? O nosso corpo vai ceder aos impulsos internos. E eu sempre digo isso, gente, porque às vezes a gente vai falar sobre a questão da cura, por exemplo, a questão de andar em saúde. Nós precisamos ter um espírito sarado, um espírito forte. E quando eu tenho um espírito forte, e a ciência já começou a estudar isso e já comprovou isso, gente, que a maneira como você pensa vai mandar para você algumas bioquímicas, né? E isso começa a liberar do teu organismo algumas substâncias que vão gerar prazer, que vão gerar alegria, que vão gerar saúde, que vão gerar cura. Amém? Eu estava assistindo um documentário do Discovery ontem, estava falando exatamente sobre isso, né? Só que no documentário falava sobre várias religiões e vários curandeiros, abre aspas, né? A forma como eles faziam com que algumas pessoas ficassem curadas. Na verdade, tem um cientista que entra no documentário e fala, né, que esses curandeiros, aspas, eles nada mais fazem do que coisas da nossa mente que ainda não foram descobertas pela ciência façam com que o nosso corpo seja curado. Não é a crença por si só, aquela religião por si só, mas a fé da pessoa que faz, e fala exatamente isso, a fé da pessoa que faz com que ela fique curada. Então, a própria ciência explica isso. É isso aí. Não sabe como explicar, mas a própria ciência explica isso. É isso. Mas é simples, os médicos e os cientistas dizem que as pessoas que oram, né? Que oram, que tem aquela coisa como se fosse uma repetição mesmo, né? Invocada a um tipo de fé, elas têm uma probabilidade muito grande de sair do câncer e das doenças extremas por causa dessa oração, desse comportamento contínuo de fé, de alimentar o espírito. Já foi provado, né? E aí o que mais legal me surgiu no meu coração foi que enquanto eu assisti esse documentário, o Espírito Santo falava comigo. Tudo isso já está em você, porque você é templo do Espírito. Você não vive mais embaixo da lei, você vive embaixo da graça. Que Cristo consumou a obra perfeita. Você já tem isso em você. Nada mais basta do que você exercer isso que você já tem, já está em você. Sim. É muito interessante. E o sensacional é a gente pensar que isso está na gente desde o Éden. É isso. Tá ok? Está na gente desde o Éden. Porém, o homem se corrompeu. Lembra que eu falei para vocês? Que com a entrada do pecado no mundo, entra a corrupção na raça humana. Então, o homem que antes vivia muito, um corpo que foi projetado para viver muito, agora começa a viver menos. Amém? Gente, eu sei que assim, é uma coisa... Por isso que eu podia pegar essa aula aqui e resumir tudo isso em meia hora, a gente falar sobre tudo de uma vez só, e eu liberar as frases, os versos para vocês, mas para mim não foi de uma noite para o dia que entrou, entende? Por isso eu gasto tempo, eu explico, eu procuro outras maneiras de falar a mesma coisa. Por quê? Nós já estamos condicionados a viver assim. Pode falar. Só mais um comentário. Você falou que nosso corpo foi criado por Deus para viver muito, né? Lá atrás, quando Deus criou o homem, não tinha a medicina que tinha hoje. Como é que o homem vivia tanto? Então aí você entra na questão da ciência. Por que lá atrás o homem vivia 100, 200, 300 anos e hoje o homem no máximo consegue viver 70, 80? Se a medicina evoluiu tanto. Exatamente. Onde tá o viés dessa questão? Era para viver muito mais, né? Muito mais. Ou seja, aí vem essa questão da fé e das coisas que o próprio cientista não sabe explicar como o cérebro trabalha. Pois Mas isso já está dentro de nós. A questão é como liberar isso para que essa vida seja prolongada. Pois e é. aí está a questão, por meio da fé. Eu uma vez conversei com uma pessoa e assim, eu percebi que essa pessoa queria minar a ideia da Bíblia, da fé, da oração. Amém? E ela veio falar comigo sobre esse assunto. Assim, como eu já tinha estudado, já observado algumas coisas, para mim, gente, isso só comprova de que Deus é sensacional. Sabe? Sem falar de tudo isso, da bioquímica, da adrenalina, da beta-endorfina,
mas ele já tinha, como é que eu vou dizer para você, assim, ensinado para a gente o conceito. Tipo, cara, eu quero o resultado é esse. Depois assim você vai descobrindo e vai dando nome, mas o resultado é esse. E é assim que se ensina para uma criança, amém? Você não pega uma criança e ensina assim, ó, vamos lá, antes dela querer água, você, ó, A, esse aqui é o A, esse aqui é o G. E aí tu vai ensinando letra por letra. Gente, a criança está com sede. Tu acha que até ela aprender toda a letra, todos os nomes, você acha que ela já morreu? Já! Entende? Então, qual é o conceito? Eu preciso matar a minha sede. Ela vai apontar, ou sei lá, qualquer coisa, e você vai trazer a água para ela. Ensina o conceito. Isso aqui é para matar a sua sede. Isso aqui é para saciar a sua fome. Ensina o conceito. E depois você ensina as palavras. Amém? Então, Deus fez isso com a gente. É uma forma pedagógica. Deus é sensacional. Fala para você do seu lado. Ele é. Ele é. Oi. Não, vou fugir não, vou falar dele. No psique e no corpo também, né? Então as pessoas têm ficado em desespero porque elas querem viver, né? E viver bem com saúde. Essa pesquisa foi feita um grupo de pessoas que oravam e outros não, né? Aí me veio a memória aquela passagem dos legumes, né? O povo lá da Bíblia que botava o povo para comer seus legumes, né? E aquele povo para comer tudo, né? Carnes e tudo e tal. E daqui a pouco o povo Daniel, né? começou legumes e veio com uma força maior, né? Então nada mais do que pegou a Bíblia, o camarada não precisa nem ser crente. É isso aí. Ele trouxe a Bíblia de existência, pegou uma galera igual você pega uns ratos, né? Laboratório. Botou uma galera para orar, doente, e outra que não orava. E aí, a cura veio justamente para quem tinha uma fé. Né? É isso aí. Infelizmente, algumas dessa fé é desnorteada, mas não deixa de ser Deus que operou aquele milagre aqui. Isso aí, então, ó. Coisas boas e tudo que é ruim. Pensando em tudo isso, aquilo que Deus exige de você, Ele já colocou dentro de você. Amém? Então, se Ele vai falar assim, olha, fala, você é curado, você é sarado, fala. Por quê? Uma hora você vai ser dominado por isso e essas substâncias vão ser liberadas no seu corpo. Gente, eu não sou cientista, amém? Mas eu acredito na Bíblia. Então a Bíblia vai me dar o conceito. E assim, eu não estou falando aqui, gente, que a gente vai romper com tudo da noite para o dia, porque a gente está andando muito tempo corrompido. Então, muito desses conceitos vai ser muito difícil de entrar dentro de você, muitas coisas vão ser realmente complicadas para você aceitar, mas eu sempre vou te dizer o seguinte, olha, se o teu corpo físico padecer, você tem ainda assim que ter uma mente sarada, um espírito forte, porque nós estamos nessa terra, isso aqui é uma passagem, amém? Então eu não oro pela cura porque eu quero ficar mais tempo aqui, eu oro pela cura porque a minha vida tem um propósito para Deus aqui ainda, amém? Então como é que eu vou cumprir o propósito de Deus se eu estou debilitado? Às vezes eu preciso caminhar de um lugar para o outro e debilitado, como é que eu faço isso? Como é que eu me locomovo? Entende? Então Deus vai começar a liberar coisas de acordo com o propósito, com o plano dele. Agora tem gente que só quer pro bel prazer. E aí Deus vai lá dar a cura. E gente, eu ministrei uma palavra esses dias falando sobre o tanque de Betesda. E é muito fácil para a gente querer a cura, querer o milagre, querer a provisão. Isso aí é bom, todo mundo quer. Isso estaria, quando você projeta isso e motiva as pessoas a isso, a multidão segue. Só que se você observar, essa passagem do tanque, depois da cura tem a obediência. E aquele homem tem que sair dali e caminhar com o leito na mão. Amém? Então a obediência vai vir depois. Agora, a obediência vem depois de uma instrução. E essa é a parte difícil para a gente. A gente não quer ser instruído. A gente quer fazer as coisas do jeito que a gente acha melhor e Deus me abençoa desse jeito. Né? Eu vou fazer do jeito que eu quero, mas por favor, vem com a tua bênção. Funciona assim, gente? Não funciona assim. Então, a partir da semana que vem,
A gente vai de verdade, eu não vou nem assim rever essas coisas, tá bom? Não, só um comentário, só para acrescentar quanto ao questionamento que você fez sobre a dificuldade de acreditar que nós não somos pecadores e que somos justificados. Em próprio Romanos 5, você só leva ao 17. Na sequência do 18 ao 21 já dá a resposta. E em próprio Romanos 12, na sequência do versículo também dá a resposta. Então, se alguém quiser ter essa resposta, basta ler a sequência do versículo. A gente vai começar e a gente vai entrar nesse assunto aí a partir da semana que vem. Eu tinha até preparado alguma coisa para hoje, mas eu acredito que foi bem bacana a gente ter batido esse papo, a gente ter conversado sobre isso, porque eu precisava que essa coisa da imagem e semelhança ficasse claro no teu coração, tá bom? Se você observar lá em Salmo 8, a gente já leu esse texto, eu falei para vocês que em algumas versões tem lá que Deus nos fez um pouco menor do que Elohim. Algumas versões diz anjo, mas a palavra ali é Deus. E a palavra Deus ali não é onipotente, onipresente, porque essa palavra Elohim era usada no livro de Êxodo para outros deuses também, ok? Ele só quis ressaltar que nós estamos numa posição de destaque. Que o ser humano foi criado não como os anjos, não como o gado, não como os peixes, não. O ser humano foi criado numa posição de destaque, de coroa da criação. Amém? Você e eu fomos criados para isso. E a natureza até hoje geme a manifestação dos filhos. E essa manifestação dos filhos é quando eu e você assumirmos a nossa posição espiritual e mental, porque, mais uma vez eu digo, quando você tem um espírito forte, ele vai dominar seus pensamentos, os seus sentimentos, e vai estar em você os mesmos sentimentos que tiveram em Cristo. E esse é o projeto de Deus para mim e para você, que nós funcionemos como Ele, que nós sejamos como Ele. Amém? O molde foi feito, agora todas as outras reproduções precisam funcionar como e ser como. Se alguma dessas partes não está funcionando bem, o que eu faço, gente? Pego e levo para o fabricante. Porque aquele que criou é capaz de consertar. Ok? Aquele que te criou é capaz de consertar. Então, se uma dessas reproduções não está funcionando bem, eu pego ela, olho a garantia, está na garantia ainda? Tá. Eu levo lá e ele vai me devolver um outro produto ou vai consertar aquele para mim. Beleza? Para que ele funcione da maneira como ele deve funcionar. Então, a partir da semana que vem, eu vou falar com vocês. Quem fez o dever de casa aí? Isso aí. Então, semana que vem, vou dar aí um outro aí para vocês. Romanos 8. Leiam tantas vezes quantas puder. Romanos 8. Confesso a vocês que só de ler esse texto aí, já meu espírito fica vivo. Romanos 8. Algo dentro de mim vibra, algo dentro de mim, sabe, pula. Então você vai ler Romanos 8 e a partir da semana que vem eu vou ser mais específico em algumas declarações, principalmente da nova aliança, porque nós somos crentes da nova aliança. E eu vou explicar isso para vocês, para que a gente possa entender isso aí. Então, independente do que eu sinta, independente de como eu penso, independente dos meus sentidos físicos, porque o ser humano hoje vive baseado no que vê, no que ouve, no que fala, né? É baseado nesses sentidos físicos. Então, independente de qualquer outra coisa, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu estou no lugar onde a Bíblia diz que eu estou. Amém? A partir da semana que vem a gente vai conversar sobre isso, sobre justificação, sobre santidade, sobre todos esses assuntos aí que fazem parte da igreja de Deus, da igreja que Deus chamou para ser exclusiva para Ele. Amém? Pai, sabemos que o Senhor nos criou para ter domínio. O Senhor nos criou para ter autoridade. O Senhor nos criou, Deus, para governar. E nós não queremos abrir mão disso. Porque nós aprendemos hoje, Pai, que o meu coração pode até fazer planos. Eu posso ter, Deus, projetos para mim, mas todos esses projetos
precisam vir depois do teu propósito. Eu posso até, Deus, construir planos, eu posso até ter projetos para mim, mas o teu propósito é muito mais poderoso do que os meus projetos. E quando o Senhor vem para colocar o teu propósito, o meu projeto vai ser rasgado, vai ser anulado, porque o teu propósito vai sempre estar em vantagem com relação ao meu projeto. Vai sempre ser mais importante do que o meu projeto. Pai, que cada um aqui, Deus, possa entender que o teu propósito para nós é que o nosso espírito tenha o controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos e do nosso corpo. Mas esse espírito precisa estar ligado ao Senhor. Porque se eu estou ligado em Ti, o meu espírito, a minha consciência tem uma boa influência. E essa boa influência começa a gerar bons pensamentos. E esses bons pensamentos começam a gerar bons sentimentos. E esses bons sentimentos vão liberar no meu corpo físico bioquímicas. Vai liberar no meu corpo físico motivação. Vai liberar no meu corpo físico adrenalina, que vai me tirar do lugar onde eu estou e me levar para um outro lugar. E isso é o que o Senhor tem para nós, que nós apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo. E que nós, Pai, independente de onde estivermos, vamos cumprir o Teu propósito e o Teu projeto para nós. Porque Jesus é o molde da qual nós fomos tirados. E nós queremos funcionar como Ele e queremos ser como Ele. Pai, que a Tua igreja possa despertar para essa realidade espiritual, para que nós possamos viver, ó Deus, como a Tua palavra diz, reinando em vida, não sendo dominados, Senhor, pelas circunstâncias, não sendo dominado pelos nossos olhos, mas sendo conduzidos pelo Teu Espírito, porque aquele que é Teu Filho precisa ser conduzido pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter um culto abençoado essa noite, para a Tua glória, Deus, e para a Tua honra. Amém e amém. Glória a Deus.